Se você começasse a ser perseguido por uma entidade extremamente poderosa, que quer brincar com você até te finalizar, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal, pois nesse vídeo de Derrotando Filmes iremos acompanhar duas irmãs tentando sobreviver e escapar de uma entidade enigmática. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar melhores decisões para derrotar o bobo da corte maldito em The Jester. Essas duas irmãs estão prestes a encontrar a entidade mais poderosa e perigosa do mundo. John Wheeler, um cara com uma calvície em estado avançado, está voltando para sua casa à noite e tendo estranhas visões de sua filha. Isso acaba mexendo com o cara que já estava abalado e ele liga para ela, coisa que já fez dezenas de vezes antes. Por sorte, nessa tentativa ela atende e os dois conversam um pouco. O homem pede desculpas e tenta mostrar o seu arrependimento por algum erro que cometeu no passado, mas a jovem parece não querer desculpá-lo, o que deixa o cara bem triste. E isso tudo acontece enquanto uma figura misteriosa aparece em suas costas. Logo, a figura do Jester aborda o homem e ao que parece os dois já se conhecem bem, pois é a entidade que mandou o cara fazer a ligação. Porém, como o pai de família não teve sucesso em se reconciliar com sua filha, o Jester usa seus poderes e finaliza o alvo de uma maneira que parece que o cara se finalizou, criando uma corda e o jogando de cima da ponte. Alguns dias depois, Jocelyn e Emma fazem um funeral e enterram seu pai, e ao mesmo tempo em que Jocelyn fala com aqueles que vieram prestar homenagens ao falecido, Emma liga para sua mãe e age como se não se importasse com nada disso, assim como a ex-esposa do falecido, que nem compareceu. O foco de Emma agora está em ir embora da cidade, algo que vai acontecer em alguns dias, já que ela vai para Dallas continuar trabalhando em shows, e durante sua conversa ao telefone, a jovem acaba vendo o Jester ao lado do caixão fazendo algumas palhaçadinhas, mas ela nem liga pra isso. A entidade fica ali, mesmo após todos irem embora, então os coveiros aparecem para enterrar o caixão e expulsam o Jester do local, dizendo que irão chamar a polícia caso ele continue por perto. O problema é que enquanto os homens trabalham, o Jester fica pelas redondezas os atormentando. Aí, vendo isso, um dos caras manda seu amigo Paul ligar para a polícia, só que ao mesmo tempo que Paul fala com a polícia, o outro coveiro cai e bate a cabeça. Paul não perde nem um segundo e chama a emergência, mas durante a ligação acaba percebendo que o ferido teve seus cadarços amarrados um no outro e que o Jester estava mexendo com ele. Então Paul tenta parar o bobo da corte e acaba sendo finalizado ao ter uma maçã saindo de sua boca, e assim que termina o trabalho, a entidade vai embora. Ok, ficou bem claro que o Jester parece ter poderes sobrenaturais fortes o bastante para conseguir criar uma corda do nada, porém não ficou claro a extensão de tudo isso, e por não sabermos os limites dessa entidade, a melhor coisa que John poderia ter feito para tentar manter sua vida seria sem dúvidas procurar por ajuda especializada e armada como a polícia. Afinal, não importa o quão poderoso o Jester seja, ele não conseguirá fazer nada caso ele seja 7 palmos do chão, e claro que John deveria fazer isso com calma, para não dar na cara para onde estava indo e alertar a entidade. Ele deveria aproveitar que o bobo da corte não parecia ter pressa em finalizá-lo e discretamente conseguir ajuda, seja com os agentes da lei ou quem sabe na casa religiosa mais perto. Pode ser que isso afaste essa entidade de alguma forma, não está claro que tipo de entidade o Jester é, mas geralmente os centros religiosos, independente da crença, têm maneiras de afastar o indesejado, como por exemplo, orações, talismãs, itens ou até mesmo rituais. Além disso, o Jester parecia estar querendo que o John fizesse as pazes com a sua filha, meio que dando uma forma para que o cara escape da morte, que é o motivo pelo qual ele foi finalizado. Sabendo disso, John poderia ter tentado outras abordagens. Ele poderia ter pego um carro e ido pessoalmente implorar perdão para a jovem, pois geralmente demonstrações cara a cara tendem a ser mais efetivas. E caso isso não fosse possível, ele poderia tentar apelar mais para o emocional da garota, mostrando o quanto estava arrependido e que pensava até mesmo em desistir de tudo. Isso com certeza não é legal, mas a situação dele é vida ou morte. Agora, falando dos dois pobres coveiros que foram finalizados pelo Jester, provavelmente a melhor coisa que poderiam ter feito para evitar esse destino trágico teria sido ficar calado e não ofender quem está quieto, já que alguém que vai para um funeral vestido dessa forma com certeza não bate bem da cabeça. E eu aposto que eles não ganham o bastante para colocar suas vidas em risco para expulsar um possível louco de um cemitério. Em seguida, ao cair da noite no Halloween, Emma se encontra com sua meia-irmã em um bar para discutir algumas coisas. Lá dentro, as duas se conhecem mais um pouco, falam sobre o trabalho que fazem, a vida que estão levando e os planos para o futuro. Tudo vai razoavelmente bem, até que Jocelyn entrega uma foto para Emma, onde estava ela e John, e essa era a foto que o homem carregava por aí no dia do seu falecimento. Jocelyn deu isso para ver se conseguia gerar uma aproximação entre as duas, mas essa ação acaba não dando certo. Na verdade, Emma fica irritada e diz que odiava o cara e que ele nem era um pai para ela, pois havia abandonado sua primeira família no meio da noite e criado outra algum tempo depois. Ela conta que só foi ao enterro para ver o que sentiria, e a pior parte foi que mesmo tendo sido abandonada e odiar o próprio pai, ela ainda ficou triste e angustiada ao ver o caixão, e é isso que a irrita. Aí, ao fim da conversa, Emma mete o pé dali imediatamente. Assim que sua irmã sai, Jocelyn vai falar com o Frank, o dono do bar, porque o cara queria saber se estava
tudo bem. Porém, durante a conversa, um homem escuta o nome de John e diz que ele não era nenhum herói, que na verdade não era nenhuma boa pessoa e que tinha muitos segredos. Tanto que o cara até se questiona se sua morte foi mesmo feita por ele próprio. Jocelyn escuta isso e acaba ficando abalada. Aí, sem perder tempo, ela vai embora. Em paralelo, Emma está andando pela rua quando é abordada pelo Jester. Ele tenta fazer ela escolher uma carta para algum truque de mágica, mas Emma está bem chateada agora e apenas o ignora para seguir em frente. Porém, isso não adianta, porque o bobo da corte aparece em sua frente do nada, lhe dando mais uma vez as cartas para que ela escolha. E isso obviamente assusta a jovem, afinal parecia que ele havia se teletransportado. Percebendo algo estranho, Emma atravessa a rua e entra em uma loja de conveniência, esperando que o esquisitão que ficou do lado de fora vá embora. E enquanto está ali dentro aguardando, um cara dá em cima dela, então ela compra a bebida e vai embora. Após ter saído de lá, Jester continua andando pela cidade, encontrando duas crianças pedindo doces. Imediatamente ele decide fazer um truquezinho de mágica para o menininho, mas o garoto mais velho vê isso e fala que era pura besteira, e não mágica. Então o Jester fica irritado e decide pregar uma peça nos meninos. Ele coloca todos os doces da criança mais velha no saco de doces do garotinho, e quando o adolescente vai tentar pará-lo, algo bizarro acontece. Jester descola sua mão e segura o braço do garoto, como se fosse o Bug do One Piece. Vendo isso, a dupla não perde tempo e sai correndo dali. Bom, primeiro vamos falar que como a Jocelyn abordou sua meia-irmã numa tentativa de fazer amizade, é bem claro que as duas não se conhecem direito, e até mesmo tem algo a separando. Por isso, a forma correta com que a Jocelyn deveria ter abordado Emma seria em um lugar mais fechado e aconchegante, como a sua casa, para gerar uma aproximação entre as duas. Além disso, ela não deveria ter forçado uma amizade tão rapidamente. Jocelyn deveria ter ouvido e entendido os problemas que Emma tinha. Afinal, ela foi abandonada por John, e o cara criou outra família logo após abandoná-la. Já o cara do banco do bar, quem é que sai por aí falando mal de um falecido dessa forma? Por pior que John seja, ele ainda tinha pessoas que o amavam. E se fosse outro alguém, um mais esquentado no lugar de Jocelyn, provavelmente teria partido pra cima do velho ali mesmo. Agora, se tratando de Emma, ela fez a escolha certa em sair correndo para um local com mais pessoas, mas ela poderia ter ido mais longe e pedido para o gado ir lá bater um papo com o bobo da corte, já que o atendente estava tão afim dela que provavelmente faria isso só para impressioná-la. Aí ela veria quais eram as intenções do Jester e se seria necessário chamar a polícia. Além de que, ela deveria ter ficado um pouco mais ali dentro da loja, ao invés de sair logo depois do Jester ir embora, porque ela não sabe se o esquisitão não tinha ficado ali pela vizinhança só de tocaia. E se embebedar nessa situação com certeza não é a melhor coisa a se fazer, ainda mais em que alguns locais dos Estados Unidos é proibido consumir álcool na rua. E isso seria capaz de levá-la para o Chilindró pela noite, o que talvez fosse algo bom, pois aí ela não seria pega pelo Jester. Mas vamos combinar que ficar andando à noite sozinha em lugares vazios também é bem perigoso, e daria oportunidades para malucos te atacarem. Agora, falando dos garotinhos, tudo bem que é Halloween e é uma época especial, porém os criminosos não param de cometer crimes só por isso. Então com certeza essa dupla não deveria estar andando por aí sem um adulto para acompanhá-los, e muito menos puxando papo ou irritando alguns desconhecidos por nada. Ainda mais quando ele começa a agir de maneira estranha. Só podemos ter pena dessas crianças, que provavelmente ficarão traumatizadas e precisarão de terapia. Paralelo a isso, Jocelyn está em casa assistindo alguns filmes de terror e resolve fumar uma samambaia que estava guardada na gaveta. E aí logo ela percebe uma figura estranha na porta tocando a campainha. A garota fica com bastante medo, mas mesmo assim vai atender. Por sorte, ao abrir a porta, ela vê que eram apenas seus amigos que estavam ali para curtir um pouco. Assim, todos entram na casa e começam a queimar uma samambaia e conversar sobre besteiras, lembrando do passado. Além disso, os amigos também perguntam a respeito do festival que acontecerá essa noite, pois é tipo uma tradição deles, mas Jocelyn não decidiu se irá, já que isso a faz lembrar de seu pai. Durante a conversa, ela também fala que sente uma presença à sua volta, como se seu pai ainda estivesse com ela, só que não de uma maneira boa. Com isso, eles começam a discutir a respeito de suas crenças, para saber no que cada um acredita, porque Lia não acredita nem um pouco em fantasmas. Essa conversa afeta a garota, e ela sai dali um pouco para ir ao quarto de seu pai, só que ao chegar lá e olhar em volta, ela acaba percebendo que atrás dela parecia ter um vulto fantasmagórico. Aí, sem perder tempo, ela sai dali tentando convencer a si mesma de que aquilo não foi real. Então a coitada volta para a sala e avisa seus amigos que quer ir imediatamente para o festival com eles, já que é melhor que ficar sozinha. Enquanto isso, Emma está andando pela rua, quando é mais uma vez parada pelo Jester. Dessa vez ela está um pouco nas nuvens e não foge. Na verdade, ela acaba entrando na do bobo da corte e escolhe uma carta antes de ir embora. Mas logo ela percebe que continua sendo seguida por Jester, por isso se irrita e o empurra. Porém ela estava tão bêbada que vai para trás e deixa a garrafa de bebida cair no chão. Assim o bobo da corte se abaixa e pega um pedaço do vidro quebrado, só que ao invés de golpear a jovem, ele ataca a própria garganta e cai no chão. Porém ele não perde a vida e se levanta logo em seguida, assustando a mulher que sai correndo para um beco. Ok, Jocelyn está claramente afetada pela fatalidade de ter perdido seu pai, e digamos que fumar samambaia estragada com certeza poderia causar alucinações
alucinações e piorar seu estado mental, ainda mais se tratando de um orgânico velho que poderia estar mofado, e isso talvez faria ela ficar em um estado paranoico, vendo vultos e sentindo uma presença ruim à sua volta, que com certeza não é um bom sinal. Então, no momento, o que ela precisa fazer não é sair por aí com seus amigos para ficar doidona. Bom, pelo menos não só isso, né? Sem dúvidas, esvaziar a cabeça e se divertir vai ajudar, mas Jocelyn precisa ir urgentemente a um psicólogo para que evite de fazer alguma besteira, porque ela precisa conversar, viver o luto e evitar ficar sozinha, o que é onde muitas pessoas acabam pecando após perder alguém. Além disso, dependendo da crença dela, ir a uma igreja ou um centro religioso seria uma coisa boa, pois existem diversos relatos por aí de pessoas que estavam realmente sendo assombradas, digamos assim, por entidades que aproveitam do luto e afundam mais o alvo. Claro que dá pra dizer que a maioria é falso, mas com certeza seria algo bom procurar se informar, principalmente se ela acreditar nisso. Já se tratando de Emma, como eu falei antes, ficar doidona em uma situação dessas não ajudaria em nada. Afinal, qualquer pessoa sóbria sairia correndo no momento em que percebesse que estava sendo perseguida por um maluco fantasiado. Além disso, a coisa mais idiota que Emma fez foi ficar parada e gritando, enquanto o bobo da corte se abaixava para pegar o pedaço de vidro quebrado. Não importa o quão segura ela estivesse de que ele não a atacaria no meio da rua, ela deve imaginar que existe louco para tudo, já que esse cara está de máscara e poderia sumir sem deixar rastros. E duvidar que alguém assim seria capaz de cometer um crime é bem idiota. Cadê a autopreservação dela? Ah, foi inibida pelo álcool, né? Fora que a primeira coisa que ela deveria ter feito ao ver o Jester atacar a si mesmo era chamar a ambulância ou a emergência, já que como ela não sabia se ele voltaria ou não, qualquer segundo seria precioso caso o cara fosse humano. Porém, dá pra entender que foi o choque que a afetou. O que não dá pra entender é o motivo dela ter visto algo tão surreal e sair correndo para um beco isolado. Com certeza a melhor coisa seria correr pela rua onde existem casas por perto, e se começasse a gritar seria melhor ainda. Talvez isso afastasse o Jester, ainda mais levando em conta que não dava pra saber se era um tipo de entidade ou um maluco pregando peças nela para deixá-la apavorada. Ao mesmo tempo, Jocelyn e seus amigos chegam ao festival para curtir e se divertir, e apesar de estar sentindo algo muito estranho por ali, Jocelyn não fala nada e continua seguindo o grupo até um passeio de terror. E conforme ela anda pelo caminho aterrorizante, mais bizarras as coisas vão ficando, e ela está tão afetada por tudo que aconteceu ultimamente, que se assusta e fica desesperada ao ser abordada por sua amiga. Isso é a gota d'água, e Jocelyn sai dali chorando e em pânico, sem acreditar que está sozinha nesse mundo, já que perdeu ambos os pais, e que nem a sua irmã quer ter contato com ela. Por sorte, sua amiga consegue acalmá-la um pouco. Paralelo a isso, Emma volta para aquela loja de conveniências, e conta para o atendente tudo o que aconteceu. Ele não acredita nela, obviamente, e diz que ela deveria ir embora, senão ele chamaria a polícia. Emma não vai embora, e espera a polícia ali mesmo, para ver se conseguiria ajuda. E assim que os policiais chegam ao local, a jovem começa a contar que viu um cara tentando contra si mesmo, e que alguns segundos depois ele reviveu. Os policiais encaram isso como se ela tivesse caído em uma pegadinha de Halloween, mas Emma está tão convencida de que era real, que eles começam a questioná-la para ver se ela estava muito bêbada, ou sob influências de substâncias. Só que durante a conversa, Jester entra no mercado, e começa a andar pelos corredores, deixando Emma catatônica. Então os policiais percebem algo de errado, e se viram para olhar, e tudo que vem é o tal bobo da corte. Claro que os policiais não estão muito preocupados no começo, e só fazem algumas perguntas ao Jester, mas logo as coisas mudam, porque ele começa a fazer truques como desaparecer de um lugar e aparecer em outro, ou roubar as algemas, prender a si mesmo e depois soltar. O problema é que ele acaba prendendo a dupla de agentes, e meio que roubando a cabeça de um deles com seu chapéu, igual aquele truque do dedão e do nariz que fazemos para as crianças pequenas. Só que o estranho é que mesmo sem a cabeça, o policial continua vivo. Vendo essa cena, o outro policial libera as algemas e pega a pistola para atirar no bobo da corte, mas ao invés disso acaba finalizando seu parceiro. E quando finalmente atira no Jester, ele percebe algo terrível, pois o bobo da corte para a bala com 2 dedos e a joga para trás. Sem perder tempo, o atendente e Emma saem correndo da loja, enquanto o policial fica lá sozinho, e alguns segundos mais tarde apenas Jester aparece. Bom, podemos dizer que para a situação em que Emma se encontrava, sem dúvidas voltar para a loja e esperar a polícia chegar seria a melhor coisa a se fazer. Porém, eu honestamente acho que ligar para a igreja mais próxima e chamar urgentemente por um padre viria a calhar, hein? Afinal, deu para perceber que o Jester é uma entidade extremamente poderosa, já que ele é basicamente um Superman com habilidades de mexer na realidade, e ficou bem claro que coisas físicas não serão o bastante para pará-lo, pelo menos não as convencionais. E digamos que eu daria mais alguns tiros só para ver se ele conseguia segurar todos, afinal o Jester só tem 2 mãos. E como não fica claro qual é a sua origem, qualquer tentativa seria válida, independente do culto ou religião. Além disso, pode parecer besteira, mas quem sabe ela deveria ter tentado conversar com o Jester para saber o que ele queria, dado que geralmente as entidades querem algo quando perseguem uma pessoa em específico. Isso tinha a chance de dar certo aqui, principalmente levando em conta que o bobo da corte perseguia John para fazê-lo recuperar sua conexão com Emma, a filha que ele havia abandonado. Talvez dessa vez seja algo parecido. Quem sabe ele queria que ela faça algo como perdoar o próprio
próprio pai ou se aproximar de sua irmã. Isso realmente é uma coisa que só poderia ser descoberta ao conversar com ele. Fora isso, existem algumas coisas que poderiam ter sido feitas de forma diferente, principalmente por parte dos policiais, por mais que eles não estivessem levando o bobo da corte a sério no começo. Essa atitude deveria ter mudado na hora em que perceberam que a entidade realmente parecia ser estranha ao se teletransportar ou roubar as algemas. Isso poderia ser considerado um crime, e os policiais poderiam alegar que ele estava tentando algo, assim abrindo fogo na hora. E quem sabe, sendo pego de surpresa, a criatura fosse ferida ou derrotada. Podemos teorizar também que o pai das garotas acabou encontrando alguma coisa para invocar essa entidade para nossa realidade, já que ele foi a primeira vítima. E pode ser que em seus pertences ou na sua casa, as garotas encontrassem algo relacionado ao Jester, pois entidades assim sempre surgem de alguma coisa, tipo o Jack da Caixa Maldita. Até mesmo pode ser algo relacionado a essa cidade, como alguma lenda do passado, que aconteceu lá e acabou tomando vida por conta de algum artefato. Mas com certeza o mais esperto foi o atendente, que na hora em que viu que a coisa ficou feia, se mandou. Paralelo a isso, vemos que Jocelyn está no parque com seus amigos, pois eles não querem ir embora antes de comer algo. E sem ligar para nada disso, Jocelyn avista seu pai a uma certa distância e vai atrás dele. Só que assim que ela sai, o Jester aparece e se senta na frente de Liam para jogar algo com ele. O problema é que durante a partida, a boca do cara começa a sangrar, e ele vê que todos os seus dentes estavam em cima da mesa. Aí, como se ainda não fosse o bastante, o Jester também consegue de alguma maneira arrancar os olhos do cara, que grita desesperado enquanto corre dali. As outras garotas veem isso e o levam de volta à mesa onde ele estava, mas ao chegar lá, elas veem que Jocelyn não percebeu nada do que aconteceu, porque estava em um tipo de transe, vendo uma ilusão de seu falecido pai. Após muitos gritos, Jocelyn finalmente volta a si e enxerga o Jester atrás de Alex. Sem perder tempo, o cara quebra a perna da garota com uma bengala e faz ela cair. Então ele fecha a traqueia da outra menina que estava falando demais e vai até Jocelyn, que implora para ele deixar seus amigos irem embora. Ao mesmo tempo, Emma finalmente para de correr e recebe uma ligação de sua mãe, o que ela estranha dado o momento. Só que as coisas só pioram, porque a mulher começa a falar que tudo teria sido mais fácil se ela tivesse sido uma boa garota e tal, além de também mencionar o Jester. E isso acontece bem na hora em que o bobo da corte aparece ali, mostrando que é ele quem está se passando pela mãe da garota. Além disso, ele também fala sobre Jocelyn a respeito de como ela era uma boa garota e que queria se tornar uma amiga da Emma, dando a entender que havia feito algo com a mais nova. Isso preocupa a Emma, que deseja saber o que havia acontecido, e vendo isso, o Jester dá duas opções para ela. Primeiro, ela poderia sair dali como se nada tivesse acontecido, e tudo isso se tornaria algo como um sonho depois de um tempo, ou continuar jogando com ele, e é isso que ela escolhe, porque deseja recuperar sua irmã. Então o bobo da corte ri da cara dela pela decisão, e mostra que ela deveria ir a uma ponte ali perto. Ok galera, antes de tudo, vamos falar sobre como esse grupo é composto por péssimos amigos. Eles estão vendo que a Jocelyn está claramente afetada e mal por estar ali, mas mesmo assim continuam no parque sem dar a mínima pra isso. E talvez tenha sido justamente essa ação que fez o Jester os atacar, já que não tá muito claro ainda. Porém, o bobo da corte parece ir atrás daqueles que de alguma forma tomam atitudes ruins, ou guardam algo de pesado, como os policiais que não acreditaram em Emma, e ainda por cima o atacaram. Ou os amigos que não ajudaram a garota, mesmo vendo que ela estava claramente tendo um péssimo momento. Fora isso, também não é perceptível o que estava causando as alucinações de Jocelyn, se era o Jester ou o luto e desespero que ela estava passando, ou aquela samambaia estragada. Tudo isso que eu falei ganha ainda mais embasamento quando vemos o que Jester falou para Emma, dizendo que todas essas coisas estão acontecendo devido à forma que ela encarou seus problemas, se fechando, sentindo rancor e se afastando dos outros, o contrário de Jocelyn, que tentou ser uma boa garota durante sua vida, sendo receptiva, paciente e amigável. Com isso, podemos ter uma base e dizer que o o Jester quer é brincar com suas vítimas e ver se elas serão capazes de superar a si mesmas, seus ressentimentos e erros do passado, e encarar a verdade independentemente do quanto dói. E isso poderia parecer muito mais fácil do que fugir de um assassino, mas incrivelmente pode ser ainda mais difícil, não só pelo fato de que muitas pessoas não querem encarar uma verdade dolorosa, como também porque às vezes a outra parte precisa estar disposta a resolver esses laços, tanto que Joe morreu devido a isso. Aliás, Emma poderia ter aproveitado que o bobo da corte estava a fim de falar, e ter lhe enrolado para ver se conseguia descobrir algumas informações a respeito de como ele foi invocado ou algo do tipo, tentando ao máximo extrair tudo o que podia de Jester, e entender melhor o que ele queria, em vez de só aceitar participar de um jogo que ela nem sabia quais seriam as regras. Ao chegar na ponte, Emma vê John com uma corda no pescoço. Ela pede para ele parar e conversar, mas o cara diz que tentou antes, e que ela não havia dado a mínima, resultando em sua morte. Assim, o cara começa a falar várias coisas que vão machucando e acabando com Emma, até que ela finalmente se vê com uma corda no pescoço, e acaba caindo. Porém, com isso, ela vai parar em uma floresta sinistra e escura. Ali, ela vê Jocelyn criança procurando o pai. Emma encara isso como se não fosse real, e aí Jocelyn começa um discurso, dizendo que é tudo verdade, que ela é a filha real, enquanto que Emma é a falsa.
falsa, assim como o próprio John dizia. Mais à frente, Emma vê Jester chamando por ela, e ao seguir o caminho ela acaba vendo John e Jocelyn brincando felizes. O cara pega uma faca e se levanta, dizendo que não odiava a Emma, apenas nunca quis tê-la. E apesar de ter aquilo que sempre quis, uma família de verdade, ele nunca conseguiu ser feliz, pois sabia que Emma estava lá fora, em algum lugar, o que acabou sendo demais para suportar. Então ele golpeia a si mesmo, porque era o que Emma queria ver antigamente. A jovem tenta implorar por ajuda a Jocelyn, mas a garota também começa um discurso a respeito de que era exatamente isso que Emma desejava, portanto não tinha por que se afetar, além de também falar que ela é patética e um fardo para todos, e que por isso deveria dar um jeito em si mesma. Mas assim que estava para fazer isso com uma faca, ela muda de ideia e ataca Jocelyn, pensando que nada daquilo era real, e de fato não era. Porém, fora da alucinação, Jocelyn estava ali perto dela, e acabou sendo atingida em cheio pelo golpe. Emma fica desesperada e tenta ajudar Jocelyn, mas vendo que não conseguiria, ela pega a faca e ataca o Jester, dizendo que ele deveria ir embora, e que poderia fazer o que quisesse com ela, desde que não tocasse em Jocelyn. E impressionantemente, isso dá certo. Algum tempo depois, Emma está no cemitério falando ao celular com sua mãe, e comentando que não pensa em trabalhar, e sim que quer passar um tempo com Jocelyn, e ir visitá-la. Quando a conversa acaba, Emma vai ao túmulo de John, e diz que apesar de tudo, ela queria ter tido um relacionamento com ele, mesmo que o cara tenha feito péssimas escolhas, afinal ela também fez quando o ignorou naquela noite. Porém, ela reconhece que aquilo não foi culpa dela, e que apesar de cada um ter feito suas escolhas, ele criou Jocelyn muito bem, e Emma irá seguir esse caminho e fazer as coisas certas, pois ela sente que diariamente algo está acompanhando, só esperando que ela erre, e de fato, Emma está certa, porque apesar de não vê-lo, Jester está bem ali, só esperando um deslize. Então ela se despede, dizendo que cuidará de sua irmã mais nova, e vai se encontrar com Jocelyn e suas amigas no bar do Frank. Ok galera, impressionantemente, além de uma entidade assassina, Jester, não só o personagem como também o filme, tem uma proposta bem clara em sua metáfora. Ele mostra que às vezes guardar rancor e remoer o ódio por tanto tempo pode levá-lo ao fundo do poço. Isso é visto em John e Emma. Um morreu sem conseguir se desculpar de verdade e fazer as pazes com sua filha, vivendo uma vida de insegurança sem nunca encontrar felicidade, enquanto que Emma se afetou tanto por isso que acabou sem amigos e longe de sua mãe, se fechando para tudo e todos, quase morrendo sufocada com as próprias mágoas e ressentimentos. Dado tudo isso, a única forma real de acabar com o Jester, ou pelo menos sobreviver a ele, é justamente não guardando esses sentimentos corrosivos que acabam com você. Afinal, Jester é invencível. Ele não pode ser finalizado. Bom, pelo menos por enquanto, não foi mostrado nada que possa ser usado contra ele, apenas que podemos afastá-lo e evitá-lo. Fala galera, esse foi como derrotar The Jester. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você encontrasse um possuído que está prestes a acabar com a humanidade, o que você faria? Quer saber o que fazer? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de ter bom senso e não ficar discutindo com um mascarado esquisito à noite, afinal, nunca se sabe, né?